Meus irmãos, então, essa é a nossa mensagem dessa noite. Hoje é domingo de Ramos e nós vamos ler essa mensagem e saber que Deus tem algo a falar conosco. E a mensagem que eu quero trazer para você tem esse subtítulo aqui: um projeto de vida. Domingo de Ramos, você talvez já conheça, mas a gente vai ler, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. A gente vai ler os primeiros 11 versículos, tá bom? Abra a tua Bíblia comigo, gostaria que você me acompanhasse aí. Você que está na sua casa também, nos acompanhe. Nós vamos ler esse texto todo, do 1 até o 11, e depois certamente Deus tem algo a falar conosco. Vamos lá então, Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que vocês estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 11. Muito bem, meus irmãos, aqui nós estamos na última semana de Jesus, antes da crucificação. Ele entra em Jerusalém, dias depois, a semana, o domingo seguinte, ele estaria caminhando rumo à sua crucificação. E aqui, certamente, Jesus, quando entra em Jerusalém, sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que havia um ambiente hostil ali, o seu ministério. Sabia que os religiosos tinham planos contra ele, contra o ministério dele. Mas ele sabia o que o Pai queria dele. E isso o levou até essa missão que estava lá em Jerusalém. E a partir disso, eu tenho 2 perguntas para você. O que você faria se soubesse que tem só mais 5 dias de vida? Jesus entra em Jerusalém sabendo que os seus dias ali estavam contados. Nós fizemos uma série aqui de mensagens, está lá no YouTube também, um tempo atrás, 1 mês para viver. A gente meditou sobre se nós tivéssemos 30 dias apenas, né? E a gente teve muitas reflexões. Mas imagina você só tem 5 dias. Você sente que já realizou tudo que Deus tinha para a sua vida? Você se sente realizado com tudo que você já fez até aqui? Pensa um pouquinho sobre isso. Se você soubesse que você só tem 5 dias de vida, como você se sentiria? Você se sentiria mal, pensando: puxa, eu não fiz nada, eu só comecei a minha vida, não construí quase nada, tem muita coisa? Ou você estaria tranquilo, sabendo que você cumpriu o projeto, o plano que Deus tem para a sua vida, nesse tempo, nessa geração? Jesus, então, entra em Jerusalém, e ele é ovacionado ali, a multidão começa a o recepcionar com gritos ali, dizendo Hosana. Hosana é uma expressão que reconhece Jesus, o Messias, o Rei, que significa salva-nos. Eles estão ali colocando os ramos no caminho, suas capas, suas roupas ali, e honrando a entrada de Jesus num jumentinho. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que isso significa. Mas o que eu quero trazer nesse primeiro momento aqui da mensagem é pensar com você: qual é o nosso projeto de vida? O que o Senhor te chamou para fazer? Você não é um acidente. Você crê nisso, amém? Você não é um acidente, um espermatozoide lá que foi mais rapidinho, né? E por algum acaso você está aqui. Nós não cremos nisso. Nós cremos que você é alguém projetado por Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus sonhou com você. Você não é um acidente. E você está aqui nesse tempo
por um propósito, por uma vocação, por algo muito maior. E aqui, uma mensagem que nós vamos caminhar até o final junto com ela, ok? A verdadeira sensação de realização pessoal acontece quando descobrimos e cumprimos o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Só existe uma sensação de realização, meus irmãos, quando nós compreendemos aquilo que Deus tem para nós. Se nós não temos essa convicção, tudo que a gente vai fazer vai parecer vazio. Tudo que a gente vai conquistar vai parecer que não é tudo ainda. E se a gente ganha algo ou conquista algo, a gente vai achar que precisa de mais alguma coisa. Se a gente chega num determinado lugar, a gente vai, puxa, eu preciso chegar num outro lugar agora. Sempre está faltando algo. Então a verdadeira sensação de realização, ou a convicção da realização pessoal, só acontece quando a gente descobre e cumpre o projeto que Deus tem para nós. E há um projeto de Deus. Muitos de vocês sabem da minha trajetória, da minha caminhada, do meu testemunho. Eu trabalhei entre o estudo, me formei em 2006 em jornalismo e trabalhei quase 10 anos nessa área, somando o tempo de faculdade, E nesse período, trabalhei nessa área e gostava do que fazia. No entanto, sentia que não era aquilo que Deus tinha para mim. Me sentia vazio. Por mais realizado que fosse, estava na melhor empresa lá do estado, na área de comunicação, eu estava satisfeito com o meu salário, com as perspectivas, era bem novo, bem mais magro do que hoje estou, embora alguns já estão aí me elogiando. Obrigado, o Edson foi usado por Deus, o Gui também, Gui? Obrigado, Deus te usou poderosamente, obrigado. Mas eu era ainda mais 15 quilos mais magro, e eu sabia que Deus tinha algo diferente para a minha vida. E foi quando eu deixei algumas coisas, deixei uma certa estabilidade e fui em busca de algo desconhecido. A oração do Efraim levou em conta isso. O que os meninos estão fazendo aqui é um passo de fé, sem saber exatamente como vai ser lá no futuro, quais são as portas que Deus vai abrir, como é que vai ser essa doideira de ministério pastoral, que é uma grande emoção, isso eu posso garantir para vocês. Mas o fato, meus irmãos, seja se o seu chamado é sair do seu trabalho e ir para um ministério pastoral, ou continuar no seu trabalho, servindo a Deus, sinalizando o reino de Deus, seja qual for, você precisa discernir e ter essa sensação de realização para que você possa, de fato, ter uma vida com propósito, ter uma vida que vale a pena, ter uma vida sem arrependimentos, uma vida que, se você soubesse que tem só 5 dias, você está tranquilo, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, você está no centro daquilo que Deus propôs para a sua vida, e não tem absolutamente nada melhor do que essa convicção. E nós temos 4 caminhos aqui para a gente poder ter então essa realização pessoal que é a vontade de Deus para nós. Eu quero que você acompanhe comigo. O primeiro passo é: consagre totalmente sua vida a Deus. Meu irmão, se você deseja, assim como Jesus entra em Jerusalém sabendo que o que estava acontecendo ali era o caminho da morte, o sacrifício, mas ele sabia que o Pai tinha esse propósito, e ele entra com convicção, ele entra sabendo o que estava acontecendo e assume aquilo que o Pai tinha proposto para ele. Ele tinha uma caminhada consagrada, e ele diz aos 2 dos seus discípulos: olha, vai na aldeia, vocês vão encontrar lá um jumentinho amarrado, desamarra ele e traz para mim. É um jumentinho que ninguém montou ainda, e vocês vão trazer para mim. E se alguém reclamar, vocês falam que o Senhor que está pedindo. E acontece exatamente isso. Eles vão lá, encontram esse jumentinho e levam para Jesus. E Jesus então cumpre o seu propósito, cumprindo a palavra revelada e as profecias que já haviam falado sobre isso. Jesus cumpre esse propósito porque consagrou totalmente a sua vida à vontade do Pai. Meus irmãos, consagração fala de separação, fala de dedicação, de uma vida dedicada a Deus. E nós não podemos fazer uma divisão. Algum percentual da nossa vida a gente dá a Deus e consagra ao Senhor, e o outro percentual a gente tem os nossos projetos, os nossos planos, o nosso grande projeto de vida. Caso a gente realmente deseje viver os propósitos de Deus, é colocar tudo diante do Senhor. Eu me lembro que naquela época em que eu pedi demissão e saí do meu trabalho,
Muitos me procuravam e falaram, cara, você é maluco, por que você está fazendo isso? Não faz sentido, né? Está todo mundo querendo estar onde exatamente você está e conquistar esse espaço que você conquistou. Você é novo, você tem um futuro ainda pela frente. Por que você está fazendo isso? E não faz nenhum sentido. Mas, meus irmãos, quando a gente entende o que Deus tem para nós, nada é mais valioso do que isso. Jesus vai falar sobre o reino, ele vai falar que é como uma pérola de maior valor. Um homem que tinha muitas pedras preciosas, mas quando ele encontra a pérola de maior valor, ele entrega tudo para adquirir aquilo que é mais valioso. E, meus irmãos, nós precisamos ter esse discernimento para ter uma vida consagrada ao Senhor. Ele é a coisa mais importante que você tem, é o seu maior valor, é a sua pérola de maior valor. Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa que o Senhor te pedir nessa noite para fazer aquilo que Ele te chamou a fazer? Pastor, então eu vou ter que sair do meu trabalho? Eu não sei, mas talvez sim. Muitos de nós estamos correndo, buscando, talvez, realizações materiais. Estamos recalcitrando contra os aguilhões, né? Como o apóstolo Paulo. Estamos indo em direção oposta ao chamado que Deus tem para nós. E nós muitas vezes precisamos abrir mão de amizades, abrir mão de práticas, abrir mão de hobbies, abrir mão de lazer, abrir mão de seja lá o que for, mas fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Quero trazer 2 versículos para trabalhar e reforçar esse ponto com você. O primeiro versículo é Provérbios 16, verso 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós queremos ser bem-sucedidos. Hoje a Rebeca ministrou hoje cedo aqui sobre ser bem-aventurado. E nós desejamos ser felizes, nós desejamos ser prósperos. Meus irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor, apresentar ao Senhor. Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ofereçam a Deus, se ofereçam. Jesus está entrando em Jerusalém aqui, se oferecendo a Deus. Ele sabia o que estava acontecendo ali. E aquela mesma multidão que estava ovacionando, estava dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Ele é o nosso Messias, bendito o reino de Davi. Eles estavam ali, essa mesma multidão, 5 dias depois, estava dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas Ele se deixa semear para que frutos possam ser gerados a partir da sua vida. E não é diferente conosco, não é diferente comigo, não é diferente com você. Se nós realmente queremos deixar um legado e viver um propósito, nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente vive para nós, ou a gente vive para Deus. Ou a gente se consagra ao Senhor e aos propósitos dEle, ou a gente vive consagrado aos nossos propósitos, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, às nossas idealizações. E tudo bem, Jesus não vai brigar contigo. Jesus, ele deixa muito claro: se você deseja me seguir, tem uma listinha aqui, você precisa renunciar. Quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, segue-me. Jesus está apresentando um caminho. Entrar em Jerusalém, mesmo em meio à festa, e aos ramos e à pompa, e aos gritos de Hosana, significava uma vida consagrada, uma vida dedicada. E, meus irmãos, há um problema hoje. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente vive diante de um evangelho light, não é verdade? Um evangelho muito light, onde a gente vai, frequenta um ambiente religioso para nos sentir bem, não é? Queremos ouvir uma palavra que nos faça bem, uma palavra que nos motive para começar a semana, a segunda-feira, mais encorajado, mais motivado. E ok, a Bíblia tem palavras de motivação para nós, mas a gente foge daquelas palavras de confronto, que fala de morte do eu, que fala de renúncia, que fala de desprendimento, que fala de disponibilidade total, não é verdade? E a gente começa a fugir da essencialidade do evangelho, que é a cruz. Jesus entra em Jerusalém, sabendo que o que estava esperando era a cruz e o sacrifício. O segundo ponto aqui, vamos avançar? O ponto 2, então, vem comigo, ó. Confie na providência sobrenatural de Deus. Meus irmãos, isso é lindo.
Quando Jesus, ele sabendo que já dizia as profecias, e ele dá essa direção para seus discípulos, então, trazerem aquele jumentinho, porque ele sabia que o Pai chamou, o Pai profetizou, o Pai iria gerar os recursos, o Pai ia gerar, como o testemunho do Edson aqui há pouco. Se o Pai chamou, Ele vai prover os recursos, Ele vai trazer a provisão. É uma frase que a gente gosta, né? O Deus que dá a visão, dá também a provisão. Ele gera a forma de se concretizar isso, e é por isso que nós podemos nos lançar, nós podemos nos consagrar a Ele, nós podemos permitir que Ele dirija a nossa vida, porque Ele é o nosso Deus provedor. Assim como existia um jumentinho preparado, separado, para que Jesus entrasse e cumprisse a profecia lá em Zacarias, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, há uma provisão para você, e nós não precisamos temer. Claro que eu tive medo, eu estava com um casamento marcado, foi em 2010, eu pedi demissão no final de 2010, ia casar em 2011, e eu imagino os meus sogros, né? O que eles pensaram quando o noivo da filha, né, pediu demissão e estava indo embora, deixando a sua profissão e indo para uma terra, né, desconhecida, para uma outra cidade e tal. Mas Deus é o Deus que traz provisão. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Às vezes a gente fica com medo de faltar, não é? Eu não posso ser tão generoso que vai faltar. Eu não posso me comprometer tanto o meu tempo, porque vai faltar. Vai faltar para o meu trabalho, vai faltar para a minha família, vai faltar, sei lá, para mim mesmo, para o meu lazer, eu não sei. Mas vale a pena priorizar o reino, e Jesus mesmo nos ensina. Esse é um texto bastante conhecido, Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus estava falando ali de um sustento básico, né? De roupa, alimento, estadia, um teto. Está falando de, eu vou suprir vocês. Calma, eu sou Deus da provisão. Prioriza o reino. E meus irmãos, nós temos essa dificuldade. Será que a gente realmente tem priorizado o reino de Deus e a sua justiça? Ou a gente tem priorizado o nosso reino, os nossos sonhos, as nossas ambições pessoais, os nossos projetos pessoais? O que significa priorizar o reino de Deus? É, de fato, dar toda a nossa vida a Ele e ao projeto que Ele tem para nós. Terceiro ponto aqui: viva na palavra de Deus. Se nós realmente queremos ter essa percepção do propósito de Deus para nós, nós precisamos viver baseados na palavra. Há um texto em Zacarias, no capítulo 9, versículo de número 9. Alegre-se muito, ó filha Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aqui uma profecia, uns 500 anos, professor Efraim, por uns 500 anos antes de Jesus, dizendo exatamente o que iria acontecer. Jesus entra em Jerusalém baseado na palavra, baseado naquilo que o Pai já tinha determinado. E, meus irmãos, nós precisamos basear a nossa vida na palavra. Hoje cedo a Rebeca ministrou sobre isso. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque aqui está o projeto que Deus tem para nós. Mas a gente precisa estar disponível, porque muitas vezes, todas as vezes, esse caminho vai confrontar o nosso. Esse caminho vai confrontar aquilo que nosso eu deseja, o nosso ego deseja, porque é um caminho estreito. E nós precisamos abrir mão de muitas coisas para realmente viver isso aqui. Uma vida baseada na palavra, uma vida baseada nos mandamentos, naquilo que o Senhor nos mandou. E isso não quer dizer que seja fácil. Mas, meus irmãos, não existe absolutamente nada mais maravilhoso do que viver debaixo da palavra, do projeto de Deus e do sustento de Deus. Porque em muitos momentos nós vamos pensar em desistir. Em muitos momentos a gente vai pensar em jogar a toalha, não é verdade? E o que vai manter a gente? Uma convicção. O que vai manter você, o que vai manter a mim, é uma convicção do que Deus nos chamou para fazer.
uma convicção do projeto que o Senhor nos chamou e nos comissionou, que você possa ter isso ardendo no seu coração para te sustentar nessa caminhada. E por último, meus irmãos, nós precisamos aprender a andar em humildade diante de Deus e também das pessoas. O fato de Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho, humilde. Em Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que o nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvazia em forma humana e ele vem em forma de servo ministrar aos nossos corações. A humildade faz parte dessa caminhada. Jesus então não entra com uma coroa num cavalo branco, marchando em Jerusalém, sendo exaltado como Messias, o rei esperado. Ele vem num jumentinho, de forma humilde, assim como ele veio ao mundo numa manjedoura, numa estrebaria. Ele entra em Jerusalém, caminhando para o projeto do Pai, que o levaria à cruz, ao sacrifício, que traria a redenção da humanidade. Nós só estamos aqui por causa dessa semana que nós vamos relembrar agora, que é a semana de Páscoa, onde o Cordeiro de Deus vem ao mundo para nos salvar, nos libertar e nos ensinar a viver humildemente com o nosso Deus. Nós precisamos entender que há uma forma de nos apresentar ao Senhor. Eu trouxe um versículo em Salmos, diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós pedimos ao Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. E assim como eu trouxe essa fotinha aqui, essa imagem aqui, essa adoração ao Senhor, de uma vida humilde, de uma vida que reconhece que precisa de um Salvador. Hosana fala sobre isso. Hosana, salva-nos. E, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus como nosso Salvador, nós reconhecemos que nós somos pequenos. E isso revela um coração humilde. Se nós não temos um coração humilde, nós não conseguimos, diante de Deus, expressar que precisamos de um Salvador. E dizer: Hosana, Hosana nas alturas, salva-me, Senhor. Eu não tenho como me salvar. Eu não tenho como recorrer a mim mesmo. Eu estou perdido sem o Senhor. Eu não sei, eu não posso respirar sem o Senhor. Se o meu ar que respiro vem do Senhor. E quando nós dizemos Hosana, nas maiores alturas, nós estamos reconhecendo: Senhor, salva-me. E, meus irmãos, o Senhor não resiste a um coração humilde, a um coração quebrantado. No entanto, uma outra forma de trabalhar aqui, como eu coloquei, a humildade diante de Deus, mas também diante das pessoas. Humildade diante de pessoas que caminham conosco e nós precisamos honrar, nós precisamos abençoar. Isso revela no nosso coração também essa humildade, que é o que Jesus nos ensinou, entrando em Jerusalém, caminhando na sua semana final. Ramos e mantos espalhados. A humildade não é apenas sobre como nos vemos, mas também sobre como tratamos os outros. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque embora essa mesma multidão que estava honrando Jesus é a mesma multidão que dias depois estava mandando Jesus ser crucificado, e pedindo a crucificação do Mestre. Há algo que nos mostra pessoas tirando suas roupas, cortando as palmeiras e colocando os galhos ali para que Jesus entrasse. Isso mostra uma atitude de adoração, uma atitude de humildade. E assim como o salmo que nós lemos aqui nos incita, nos incentiva a adorar ao Senhor, oferecer a Ele, mas também, meus irmãos, as pessoas que Ele coloca no nosso caminho, para nos abençoar, para nos cuidar. E o fato dessa multidão estar fazendo isso também é uma forma de nos ensinar a ter um coração humilde que reconhece e honra as pessoas ao nosso redor. Para refletir e praticar, queridos, você tem cumprido o projeto de vida que Deus tem para a sua vida? Você tem cumprido?
Quando você olha para a sua vida, para a sua trajetória, se você tivesse apenas mais alguns dias, você estaria satisfeito com o que você fez, com o legado que você está deixando ou não? Você tem cumprido o propósito de Deus? E aquela frase que eu trouxe no comecinho, a verdadeira sensação de realização pessoal acontece quando descobrimos e cumprimos o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. A verdadeira sensação de realização pessoal acontece quando descobrimos e cumprimos o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Busque em Deus para descobrir e para viver esse propósito que Ele tem para a sua vida. E para a gente recapitular aqui os 4 pontos: consagre totalmente sua vida a Deus, confie na providência sobrenatural de Deus, viva com base na palavra, e por último, ande humildemente diante das pessoas e também diante de Deus. Nós vamos nessa semana viver essa semana de Páscoa. Na sexta-feira vamos estar aqui. Você é mais que convidado para estar conosco. Na sexta-feira santa a gente vai ter um culto aqui mostrando o valor da cruz e relembrando, rememorando que foi pago um alto preço. E no domingo da ressurreição, nós estaremos aqui às 6 horas da manhã, no nosso culto da ressurreição, adorando ao Senhor e reconhecendo que Ele nos salvou, que nós somos servos dEle. E a nossa oração é essa: salva-nos, Senhor. Hosana nas maiores alturas. Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Só precisa de um Salvador quem reconhece que está perdido. Só reconhece que está perdido aquele que realmente percebe que precisa de um Salvador. E será que você precisa de um Salvador? Ou quando você olha para a sua conta bancária, você, não, eu dou um jeito aqui. A minha competência, o meu jeito de resolver as coisas. Que o Senhor nos leve a um lugar de humildade para reconhecermos que nós precisamos de um Salvador e que sem Ele nós não somos nada, e que a nossa vida esteja totalmente dedicada, consagrada a Ele, sabendo que Ele é o nosso provedor. Nós não precisamos temer. Pode entregar a sua vida tranquilo, meu irmão. Entrega a sua vida ao Senhor. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai prover. Esse testemunho lindo do Edson é isso. Mas eu vou tirar isso da minha vida, vou separar essas pessoas, eu vou cortar essas amizades, eu vou sair do meu emprego. Eu não sei, querido, mas não tenha medo. Vai e faça. O Senhor vai cuidar de você. Tenha uma vida dedicada ao Senhor e viva, em nome de Jesus, o projeto que Ele tem para a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. E assim como Ele entra em Jerusalém, que Ele possa encontrar nos nossos corações um lugar para reinar. E que você possa dizer nessa noite: Senhor, salva-me, eu sou Teu, eu me rendo, eu me prostro diante do Senhor, reconhecendo que a minha vida não tem sentido. E se você tem caminhado hoje, até hoje, sem saber para onde você está indo, sem entender os propósitos, sem entender os desígnios de Deus, essa é uma noite de se entregar, de se humilhar e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, me coloca no centro da Tua vontade. Senhor, eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Perdão por estar fugindo do chamado, fugindo do Teu propósito, fugindo dos sonhos, dos projetos que o Senhor já determinou para mim. Perdão, Senhor. Mas nessa noite eu quero voltar. Nessa noite eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui. Salva-me. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Acha em mim um coração aberto, um coração humilde, um coração sedento. Se apresenta ao Senhor, faça a sua oração. E essa é uma noite de reconciliação. É uma noite de chamado, de confirmação dos propósitos, dos desígnios de Deus. Vamos nos consagrar ao Senhor.